Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz de Deus sejam conosco. Amém? Amém, irmãos? Os irmãos estão acordados? Então, mantenham aí a palavra de Deus aberta. Vamos abrir as Escrituras em 2 Crônicas, capítulo de número 17. 2 Crônicas 17. Nós vamos hoje considerar o rei e o reinado de Josafá, filho de Asa. Bem, antes de ler, vamos recordar. Em primeiro lugar, temos considerado, afirmado, que o livro de Crônicas não é um livro que tem como preocupação primária, primordial, recontar a história de Israel, porque os 2 livros de Reis e os 2 livros de Samuel cumpriram muito bem este papel. Crônicas é um tratado de teologia, é um sermão, é uma mensagem. Crônicas é a história das intervenções de Deus, dos eventos humanos, espiritualmente e teologicamente interpretada pelo cronista, para a comunidade judaica pós-exílio. Ele foi contemporâneo dos que retornaram do exílio, e lá está o povo de Deus diante do caos no seu retorno, e eles levantam o questionamento: por que tudo isto nos aconteceu? Éramos uma nação próspera, uma nação militarmente poderosa, éramos uma nação rica, tínhamos um território extremamente extenso, um povo eleito de Deus, com quem Deus tem pactos. Por que tudo isso nos aconteceu? A derrota, morte, desterro, exílio, deportação, escravidão, humilhação internacional. Por que tudo isto nos aconteceu? Liderados por Zorobabel, eles retornam, constroem um altar, lançam os alicerces do 2º templo, mas diante da perseguição, dos problemas econômicos e das dificuldades, eles param e priorizam suas casas e a reconstrução da cidade. Mas sob o ministério de Ageu e Zacarias, eles são exortados por Deus a priorizar o Senhor, porque o centro da vida espiritual do povo de Israel era o templo, lugar de adoração. E também para evitar, com a centralização do culto no templo, os altares nas colinas, nas montanhas e provavelmente todos os desvios comuns, como já temos visto em Crônicas, toda a idolatria como consequência destes altares construídos sobre as montanhas. Bem, por que tudo isso nos aconteceu? Vamos entender o nosso passado. Se você quiser entender o seu presente, você precisa analisar espiritualmente e teologicamente o seu passado. Você encontrará as razões e as explicações para o que você está vivendo. Como também o cronista queria encorajar a reconstrução, a restauração, o recomeço, ele então apresenta os princípios da restauração. E logo no começo do livro de Crônicas, o cronista compartilha conosco uma revelação especial de Deus a Salomão.
onde Deus revela os princípios da restauração, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo orar, se o meu povo buscar a minha face, buscar a minha presença e se converter, se desviar dos seus maus caminhos, então, e somente então, eu ouvirei, eu perdoarei, eu sararei a sua terra. Cura, não é? Libertação, bênção para recomeçar. E estes princípios, eles podem ser vistos em exemplos concretos e históricos dos reis que sucederam Salomão. E nós vimos, por exemplo, que Asa foi um modelo de fé e de obediência, alguém que começou muito bem, mas terminou muito mal, e para nós é uma advertência. Já vimos pastores, ministérios, famílias, pessoas que tiveram um grande crescimento espiritual, no entanto, caíram e terminaram os seus dias trágica e amargamente, lamentavelmente. Isso tudo porque o coração humano é dado à acomodação, é dado à letargia, é dado a acreditar que bênção de Deus é mecânica. A palavra de Deus diz: crescei na graça. Somos exortados a buscar, a não parar de crescer, de nos fortalecer, e Asa não fez nada disso, e esse homem que havia dado uma demonstração de grande confiança e dependência de Deus, e tivera de Deus uma grande vitória, apesar de enfrentar Zerá, o etíope, com metade do seu exército, 580 mil contra 1 milhão, ele obteve a vitória porque o Senhor derrotou. E a Bíblia diz que ele teve 35 anos de paz. Houve paz na terra, houve paz no reino, sob seu governo, não houve guerra, porque o Senhor lhe deu descanso. Essa é a explicação porque Asa fez o que era bom e reto diante do Senhor, e porque ele confiou e ele dependeu de Deus, então Deus lhe deu descanso. E paz, como vimos, é mais do que ausência de guerra, é prosperidade ampla e é também bem-estar social. Então nós vimos como é maravilhoso buscar a Deus, confiar em Deus e depender de Deus. Bem, Asa terminou seus dias tragicamente, fez uma aliança deplorável, ele foi repreendido, mas não se humilhou, ele se rebelou, ele maltratou o povo, ele perseguiu o profeta de Deus. Na enfermidade grave, produto da ira de Deus sobre a sua vida, não buscou o Senhor, mas os médicos, provavelmente médios, provavelmente os antepassados, não é? Os ancestrais, algum tipo de magia, algum tipo de recurso espiritual das trevas para livrar-se da sua enfermidade, e lamentavelmente Asa terminou seus dias assim. Bem, o sucessor de Asa foi seu filho Josafá. E Josafá, meus queridos irmãos, é um exemplo de fidelidade, e nós vamos ver as bênçãos que resultam da fidelidade e de que vale a pena ser fiel ao Senhor com sua força e com seu poder. Josafá também é para nós uma advertência, porque Josafá, ele lamentavelmente comprometeu-se e envolveu-se com um ímpio, fazendo alianças com ímpios. E nós somos também advertidos pelo cronista para evitar esse tipo
de aliança. Veremos também e aprenderemos que nós cristãos, sobretudo, precisamos ter uma visão espiritual e o discernimento dos acontecimentos, porque existe um mundo espiritual invisível que é tão real quanto o visível e que o influencia e determina. E por detrás dos acontecimentos existem forças espirituais que precisam ser percebidas. Não podemos ser secularizados, interpretar e explicar o que acontece, lançando mão apenas da psicologia, da sociologia, ou, como alguns dizem, dei azar, isso é paganismo. Nossa, que sorte eu tive! São conceitos pagãos, não são conceitos cristãos, não é? Esta ideia de que você explica tudo do ponto de vista humano e você não percebe que por detrás dos acontecimentos aparentemente naturais existem forças atuando por detrás, e é preciso aprender que há uma batalha espiritual, há uma guerra espiritual, e a nossa postura cristã é de guerreiro, a nossa postura é de oração. Nós temos que lutar pela igreja, temos que lutar pelos nossos filhos, são embates espirituais e não podemos sair dos joelhos, temos que aprender estas lições. E no reino de Josafá, nós temos todas estas boas lições para aprender. Em primeiro lugar, então, vejamos no versículo 1 que Josafá, seu filho, Josafá, filho de Asa, reinou em seu lugar e fortaleceu-se contra Israel. E esta palavra fortificar ou fortalecer implica na consolidação do seu poder, de modo que o inimigo já não representa mais uma ameaça. Nós vimos que houve muita guerra entre o reino do norte e o reino do sul, e que uma das razões para a fatídica aliança de Asa com o rei Ben-Hadad foi o fato de ser atacado no norte de Judá, que era o sul de Israel. Portanto, o rei Josafá pôs tropas, dispôs guarnições na fronteira e ele se consolidou no poder. O reino do norte deixou de ser uma ameaça, porque ele estava amplamente seguro, amplamente defendido diante de todas as medidas que ele tomou. E o verso 3 explica: o Senhor estava com Josafá. E quando a Bíblia diz que Deus está com alguém, é porque este alguém está sob sua autoridade, sob sua égide, sob sua aprovação, sob sua bênção. Porque Deus está à sua frente, porque a glória do Senhor é a sua retaguarda, porque à esquerda e à direita o Senhor o sustenta. O Senhor estava com Josafá. E esse deve ser o nosso alvo, desejar ansiosamente que o Senhor esteja conosco, neste sentido de ir à nossa frente, de nos liderar em tudo quanto fizermos. Por quê? O Senhor estava com Josafá, porque Josafá andou conforme os primeiros caminhos de Davi. E Davi, embora pecador, nós bem conhecemos sua história, ele entrou para a história séculos depois de sua morte. Por amor a Davi, Deus abençoou. Por amor a Davi, Deus deixou de destruir e exterminar o seu próprio povo. Embora pecador, ele foi modelo de um homem cujo coração foi totalmente do Senhor. Em momento algum, o coração de Davi foi dividido entre o Senhor e os deuses. É como um homem que diz à sua esposa que a ama, e o seu coração
é íntegro para com ela no sentido de que é totalmente dela, não há lugar para outra mulher no seu coração. É um homem ou uma mulher que tem seu coração colocado no seu marido ou na sua esposa. O coração de Davi nunca titubeou, nunca houve espaço para o adultério espiritual, como aconteceu, por exemplo, com Salomão. Davi andou na presença de Deus, em obediência, em submissão, e aqui os seus primeiros caminhos são lembrados. Ele não seguiu os Baalins. Portanto, o Senhor estava com Josafá, porque ele andou conforme os primeiros caminhos de Davi. Em segundo lugar, porque ele não seguiu aos Baalins, e isto pressupõe que ainda existiam fortes influências idólatras dentro de Judá, mas ele resistiu, ele não cedeu, ao contrário. Portanto, o texto implica que houve persuasão para que isso acontecesse. Ele buscou o Deus de seu antepassado. Ele andou nos seus mandamentos, dando-nos a entender como se os mandamentos de Deus fossem a trilha, o caminho pelo qual Josafá andou. E ele não segundo as obras de Israel. Um reino apóstata que deixou de existir em virtude da sua desobediência. Mais uma vez, o autor, o cronista, enfatiza, por isso, para apresentar razão, para apresentar explicação, o Senhor confirmou o reino em sua mão. Aqui há uma descrição de Josafá fortalecendo-se, consolidando-se no seu poder. O Senhor estava com ele, o Senhor confirmou o reino em sua mão. Por quê? Porque ele fez o que era bom e o que era reto diante do Senhor. Imaginem agora a comunidade pós-exílica, perguntando por que tudo isso nos aconteceu, querendo recomeçar, e o cronista está lançando mão da história sagrada para dizer, aqui está um modelo a ser seguido. Querem reconstruir e recomeçar? Então sigam as pegadas de Josafá. Façam como ele fez. Bem, a Bíblia diz que todo o Judá, no verso 5, trouxe presentes a Josafá e ele teve muita riqueza. É um dos poucos textos onde o povo de Deus presenteia a alegria, o prazer, a satisfação do povo de Deus para com o seu rei, a ponto de presenteá-los. No entanto, é interessante que no versículo 11 está escrito que alguns dos filisteus, o arqui-inimigo de Israel, do povo de Deus, os filisteus, traziam presentes a Josafá e prata como tributo. Agora observem, também os árabes lhe trouxeram rebanhos, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. E diz o verso 12, assim Josafá ia se tornando cada vez mais poderoso. Ele construiu fortalezas e cidades celeiros em Judá. Prosperidade, bênçãos de Deus. Construir fortalezas não eram construir casas, eram cidades, moradas, verdadeiras fortalezas e cidades celeiros em virtude da ampla bênção de Deus sobre a agricultura, celeiros para armazenar toda a colheita. E temos visto, não é? Lá em Deuteronômio, vimos no primeiro dia, o Moisés dizendo que os olhos do Senhor estavam naquela terra para dar a primeira e a última chuvas, para abençoar com fartura o seu povo. No verso 13 está escrito que ele mantinha muita munição. E depois de 14 a 19, os irmãos leiam atentamente
e somem aí o número dos soldados, e os irmãos se espantarão com o número de 1.160.000 soldados corajosos. Em nenhum outro momento da história do povo de Deus, um rei teve um exército tão numérico, tão forte, tão abençoado. Portanto, Josafá fortaleceu-se. Todas estas bênçãos de Deus, elas eram produtos da fidelidade, da obediência. Não é recompensa de Deus, tudo é graça de Deus, mas Deus nos exorta, nos adverte e nos conclama a andar na sua presença. Nós vimos que Deus fez um pacto com o seu povo, e o povo de Deus recitou as bênçãos que decorreriam da obediência, que manteriam o pacto de Deus com o povo de Deus de pé. Também vimos que o povo foi chamado a declamar do alto de um monte todas as maldições de Deus que decorreriam da infidelidade, da desobediência, da quebra da aliança. Temos visto que a lei não é um fim em si mesmo. Isso nos levaria direto para o legalismo. Na verdade, o nosso relacionamento é com o Senhor Deus, mediado pelos seus preceitos, seus estatutos, seus princípios, suas normas e seus mandamentos, que revelam, que expressam quem Deus é e o que Ele espera de cada um de nós. E o fato é que Deus honra aqueles que o buscam, Deus honra aqueles que o obedecem, Deus honra aqueles que são fiéis. E aqui, para nós, para a comunidade pós-exílica, não é? Lá está um grande exemplo. Sejamos como os Josafá. E hoje nós também, em tudo na nossa vida, em tudo, Deus nos chama a fidelidade. E a bênção de Deus é certa. Portanto, somos exortados a sermos fiéis. Vejam que interessante, voltando agora para o versículo 6, o texto bíblico diz que seu coração se despertou para seguir os caminhos do Senhor. Houve uma experiência com Deus, houve uma visitação de Deus, uma manifestação de Deus. E ele foi despertado, seu coração se despertou. Lembremos, não é? Alguém está dormindo, em estado, não é, ali de total inércia, e é acordado, é despertado para levantar-se, para arrumar-se e para trabalhar. E o coração dele se despertou. Houve um despertamento do coração, dando a ideia de que aquele coração dormia, mas ele se foi despertado. Para quê? Para tirar de Judá os altares das colinas e os postes ídolos. Vimos que Asa, por 2 vezes, empreendeu uma campanha para derrubar, para destruir, para demolir e para cortar os postes ídolos, os altares. A idolatria, meus irmãos, ela é um pecado terrível na vida do homem. O coração humano é idólatra. E extirpar a idolatria do coração humano é dificílimo. O mundo é um mundo idólatra. Se formos para a Europa, se formos para o Oriente e para tantos outros lugares, veremos o quão idólatra o ser humano é. Porque crer no verdadeiro Deus não é politicamente correto. É melhor forjar deuses à nossa própria imagem e semelhança, porque fica muito mais fácil de viver com eles, já que são tão imperfeitos quanto nós. A Bíblia, meus irmãos, diz que o coração de Josafá também se despertou para um outro fato. Qual? A necessidade de aprender a palavra de Deus. E o texto bíblico diz, no verso 7, que Josafá enviou
seus chefes. No verso 8, ele enviou os levitas, e no final do verso 8, ele enviou também os sacerdotes. Aqui nós temos o aspecto missional do despertamento. Todo legítimo despertamento, ele será necessariamente acompanhado de apego à palavra de Deus. E Josafá entendeu que não bastava remover os altares e os ídolos. Para remover isso da vida, do coração do ser humano, só a palavra de Deus. Por isso, ele envia seus chefes, seus levitas e seus sacerdotes para ensinarem nas cidades a palavra de Deus. Verso 9, eles ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, para deixar absolutamente claro para todas as cidades que o fundamento, o alicerce do ensino era a revelação de Deus. Eles não estavam ali ensinando as suas próprias ideias, os seus próprios conceitos, mas a palavra de Deus que era lida e era explicada. O povo de Deus precisa ter a absoluta certeza que seus mestres e pregadores são mestres e pregadores estribados na palavra de Deus. Ela é Igreja de Jesus Cristo. Ela é simultaneamente coluna e alicerce da verdade, porque o ministério da igreja não se reduz ao ministério da pregação da palavra. A igreja também tem um ministério apologético de defesa da palavra para mantê-la pura e poder compartilhá-la com a geração e as futuras gerações. No entanto, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento, e sobre Cristo, que é a pedra angular. Então, a verdade é simultaneamente o alicerce da igreja, e a igreja também é alicerce da verdade, no sentido da missão apologética, defesa da fé, para que a verdade de Deus não se corrompa, não seja adulterada, quer por acréscimo, quer por subtração, de modo que Josafá enviou seus missionários, uma medida real, um decreto do rei, e eles foram com a palavra de Deus, foram por todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Que bênção! Um rei comprometido com Deus, um rei comprometido com a palavra de Deus, um rei querendo que o seu povo fosse educado, fosse instruído na palavra de Deus, para remover a idolatria, porque só o poder da palavra realmente transforma o coração do homem para crer no Deus vivo e verdadeiro. E qual foi o resultado? Mais uma descrição da bênção da fidelidade. Então o temor do Senhor caiu, na minha versão, sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que não guerrearam contra Josafá. Mais uma vez, a paz, ausência de guerra, prosperidade e bem-estar social é produto, não houve guerra, porque todas as nações ao redor de Judá, o temor do Senhor caiu. É forte, não é? O temor do Senhor. Crendo que Deus estava com Josafá e Judá, sabendo que o próprio Senhor lutava as batalhas do seu povo, esse temor de Deus caiu e eles não se atreveram a invadir, a atacar ou a perturbar Josafá e o povo de Deus. Que bênção, irmãos, que bênção. Nós temos que ser um povo assim.
Eu vejo na igreja muita gente com lutas tremendas nos seus trabalhos, nas suas repartições, inveja, competição, um querendo tomar o lugar do outro, pessoas assim, sórdidas, querendo o mal, prejudicando, querendo colocar para baixo, tomar o lugar. Nós vivemos num mundo de conflito, um mundo de atrito, um mundo de competição, e nós precisamos, irmãos, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, porque simplesmente, se o temor de Deus não cair sobre as pessoas, elas não hesitarão em nos fazer o mal. Eu fui pastor de um gerente de um banco, e este homem, todos os demais gerentes e funcionários faziam tudo para derrubá-lo daquela sua posição. Mas, irmãos, tudo que o conselho secreto dos maus, aquelas reuniões para consegui-lo, tirá-lo dali, porque com ele ali não tinha esquema, com ele ali as coisas eram diferentes, e o Senhor, Ele conhece o conselho secreto dos maus. É quando eles se reúnem e nós não tomamos conhecimento para nos prejudicar, mas vem abaixo. Oremos pelas nossas esposas. Existem homens malignos e influenciados por Satanás que querem levá-las ao adultério para destruir-nos e o nosso lar. Orem pelos seus maridos. Existem mulheres sob influência maligna, querendo levar os maridos ao adultério para ferir as suas esposas e destruir o seu lar. Muito do que se fala de assédio tem força espiritual maligna ali atuando sobre nossos filhos. Temos que ser um povo de oração, irmãos. Orem pelo pastor, pela sua esposa, pela sua família. Orem pelos líderes. Quando um líder cai, o estrago é grande. Irmãos, nós temos que estar atentos. O temor de Deus caiu e nós temos que pedir isso, Senhor, que o teu temor caia sobre aquela gente lá no trabalho, sobre a minha vizinhança. Há vizinhos terríveis, há situações, os irmãos bem sabem, existem dezenas de situações até dentro da nossa própria família. Mas aqui é mais uma das bênçãos da fidelidade, o temor do Senhor. Portanto, vale a pena ser fiel. Mas, meus amados, Josafá, sem a menor necessidade, extremamente abençoado por Deus, sem precisar de aliados, ele faz uma aliança com Acabe. Uma aliança que entristeceu profundamente o coração de Deus. Ele não estava sob ameaça, como ocorreu com Asa, seu pai. Não. Ele se fortificou, ele se fortaleceu, ele consolidou o seu poder e sem a menor necessidade, ele vai fazer uma aliança com Acabe. Capítulo 18. Josafá tinha muita riqueza e glória, muita bênção de Deus, e se tornou parente de Acabe. Em 1 Reis, capítulo 3, verso 1, nós temos aí uma breve explicação do que isso implica, não é? Um casamento. Pois é, Salomão associou-se ao faraó, rei do Egito, pois se casou com a filha dele. Associou-se a faraó. Quando Josafá se torna parente de Acabe, porque ele casou seu filho com a filha de Acabe. E ele se torna parente. Era muito mais do que o casamento de um homem e uma mulher. Era um elo de famílias. Uma união de famílias. Se tornam literalmente parentes. E aquilo implicava também em apoio
político, em aprovação, meus irmãos. E por quê? Qual a necessidade? Nenhuma. Sabendo de Deus e sabendo da palavra, o quanto desagrada a Deus a aliança com ímpios, nós somos exortados a não nos colocar debaixo de jugo desigual, não é isso? O que a palavra de Deus nos diz no Novo Testamento é isso. Não vos coloqueis em jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão há entre luz e trevas? Nenhuma. Que harmonia existe entre Cristo e Belial, entre Jeová e Baal? Nenhuma. Que parceria tem o crente com o incrédulo? Nenhuma, não há parceria. Mas, meus irmãos, Josafá se tornou parente, associou-se a Acabe, um rei ímpio, pagão, idólatra, uma mulher maligna, e ele casa seu filho com a filha deste casal. A Bíblia diz que, no verso 2, que Acabe persuadiu. Os exegetas dizem que a palavra tem a conotação de seduziu. Uma persuasão que é uma sedução. Ele fez banquete, ele tratou Josafá com toda a honra e o convenceu a lutar contra a Síria ao seu lado. E Josafá disse: serei como tu és, o meu povo como o teu povo. Era para ser diferente. Não era para ser como tu és. Ele era ímpio. O meu povo como o teu povo. O povo de Deus é santo. Estaremos contigo na guerra. E aí, os irmãos observem, no capítulo 19, que o Senhor mandou o profeta Jeú. O vidente, que foi ao encontro do rei Josafá e lhe disse: devias ajudar o ímpio? Quem era Acabe? Ímpio. E a pergunta é: devias ajudar o ímpio? Associar-se? Ser parceiro do ímpio na sua impiedade? Devias amar aqueles que odeiam o Senhor? Devias. Imagine, alguém me odeia e a minha esposa é amigo, os meus filhos são amigos, convivem. Como pode? Se alguém odeia meu filho, ele quer fazer o mal, eu não quero andar com pessoas que odeiam quem eu amo. E ele está dizendo: devias amar aqueles que odeiam o Senhor? Meus amados e minhas amadas, jovens aqui principalmente, eu disse ontem, há 35 anos eu sou pastor. Muitos de vocês nasceram, né? Eu já era pastor há muito tempo e já tenho visto e acompanhado muita gente. E posso lhes dizer e garantir que depois de não sei quantos aconselhamentos matrimoniais, eu digo, é muito, muito, muito melhor estar só e em paz com o Senhor do que estar num casamento, um mau casamento, num jugo desigual. Se tem algo na terra que pode parecer o inferno futuro, é uma casa com discórdia, com briga, com ódio, com maus tratos. Quantas irmãs já foram para o gabinete dizer: nem na minha casa eu posso chorar, porque se eu chorar os meus filhos ficam revoltados com o pai. E eu tenho que engolir, eu tenho que mostrar que eu sou feliz, eu sou uma mulher humilhada, maltratada. Mas, pastor, eu fui avisada, a palavra de Deus me avisou, as pregações me avisaram, o ensino da palavra me avisou, e as pessoas não querem dar ouvidos. Um irmão associou-se a um ímpio num negócio, deixou o seu emprego
um cargo muito bom na empresa onde trabalhava, recebeu uma grande indenização, foi roubado, perdeu tudo, mas como era um homem íntegro, vendeu seus 2 imóveis, casa de praia e carro, para limpar o nome, porque ele era um homem íntegro, ele era um homem de Deus, mas ele ficou, irmãos, sem nada, porque aconselhado a não se envolver com o ímpio, porque não há parceria com o ímpio. São valores diferentes. Jovens, esperem, fiquem sozinhos se for o caso. Saibam que é maravilhoso estar sozinho com Deus, com a igreja, em paz, louvando, bendizendo, do que precipitar-se, casar com uma moça que não tem a aprovação de Deus, um rapaz que não é de Deus. Acreditem nisso. Porque se vocês ouvissem o relato de pessoas casadas, vocês saberiam a dor que é o adultério, o divórcio, o quanto fere, o quanto magoa, o quanto destrói as pessoas. Ninguém sai de um divórcio ileso. Ninguém. É dolorido, é sofrido. Então, queridos irmãos, não há aliança. E o profeta de Deus, aqui mais uma vez, a comunidade pós-exílica está pensando, não é? Estava lá Ageu, Zacarias, pregando para eles. E aqui estão tendo um exemplo, como os irmãos viram Asa. Em 2 ocasiões, Deus manda profetas a Asa para lhes entregar a palavra. Da primeira vez foi bênção, a segunda vez não foi, e Asa não se submeteu. Deus sempre está enviando os seus profetas insistentemente. O que estamos fazendo aqui nesta hora é profecia. Todo domingo tem profecia, tem exposição da palavra de Deus aqui, deste púlpito, escola dominical, aconselhamento. Tem a palavra, e Deus está enviando a sua palavra. E tem muita gente que está aqui, mas não está aqui, está voando. Eu não sei onde você está agora. Se você está, eu vejo que você está aqui. Agora, se você está aqui, eu não sei, não é? Eu estou pregando, eu vejo lá na igreja, né? Aqui não. Lá na igreja, gente dormindo, gente distraída, gente... Está lá, mas não está lá. E a gente ora, Deus tem de misericórdia para que ouçam. Irmãos, será que Jesus achava que a maioria dos seus ouvintes eram surdos? Eles tinham orelhas, dava para ver. Tinha alguns surdos e ele curou. Mas ele não parava de dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, Deus está sempre enviando a sua palavra. Ok? Por isso, disse o profeta a Anani, virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Porém, alguma virtude se acha em ti, porque tirastes os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscar a Deus. Quão compassivo e misericordioso é o Senhor. Apesar da aliança fatídica, rebelde, contrária à vontade de Deus, e apesar do fato de que Deus não deixa o pecado impune, não é? E do profeta anunciar a grande ira do Senhor, também há um reconhecimento de que ele era um homem de Deus e o Senhor se compadeceu de Josafá. Mas nós veremos, não hoje, as consequências trágicas desta aliança de Josafá com Acabe. Meus queridos, é interessante porque Josafá era um homem de Deus. E antes de ir à guerra, ele diz: consulta hoje a palavra do Senhor. Ele diz isso para Acabe. Ele não queria dar um passo na guerra sem saber qual era a vontade de Deus. E é óbvio que Acabe reuniu seus muitos profetas e que lhe disseram, como sempre, eles eram pagos pelo Estado, eram profetas estatais, eram mantidos
pelos cofres públicos, não é, de Acabe, e eles não eram bobos, não é? Eles diriam o que o rei queria ouvir. E eu vou lhes dizer nesta noite que uma das maneiras da ira de Deus se manifestar é: vocês querem ouvir mentiras? É isso que vocês amam e é isso que vocês querem? Então são mentiras o que vocês irão ouvir. Deus não dá pedra, Ele dá pão. Mas se você está insistindo, então Ele vai deixar você quebrar os seus dentes, comendo algumas pedras, mastigando, para entender. Há uma desobediência do coração humano. E nós temos que entender isso. E Josafá consulta, pede para consultar a palavra de Deus. Só que quando Josafá percebe que aqueles não eram legítimos profetas do Senhor, ele não aceita. E ele diz: não há aqui mais alguém, capítulo 18, verso 6. Não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? E Acabe diz: ainda há um homem. Olha lá, ainda há um homem. No meio de milhares, centenas, ainda há um homem. É o remanescente fiel. São aqueles poucos que ainda podem ser os instrumentos legítimos do Senhor Deus. E ele diz: através de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio. Ora, se ele era um legítimo profeta de Deus, através de quem o próprio Senhor poderia ser consultado, odiá-lo implicava em odiar Jeová, o Senhor, não é verdade? Por quê? Porque ele só profetiza o mal a meu respeito. Ora, era Deus quem estava mandando dizer o que era mal, porque ele era mal. Mas veja, meus irmãos, como a mente pecaminosa, ela é sórdida, ela torce, ela distorce. Não é? Ela distorce. Não sei se o pastor Joversi e outros aqui já tiveram essa experiência de ver membros da igreja ter ódio do pastor por causa da pregação. A pessoa ouve, ela distorce aquilo, ela dá uma conotação diferente da que foi dada, porque há uma rebelião contra o Senhor, e essa rebelião contra os pregadores da palavra, e a palavra pregada, ela revela uma ira para com o próprio Deus. E é o que Acabe demonstra aqui. Então mandaram chamar Micaías. E verso 12, eu estou pulando, meus irmãos, porque não dá para irmos a todos os detalhes. O mensageiro enviado para trazer Micaías, ele diz assim no verso 12: os profetas são unânimes em suas palavras em favor do rei. Seja também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: assim como vive o Senhor, verso 13, o que meu Deus me disser, isso falarei. Irmãos, se o pastor deste púlpito age assim, abençoem ele com oração, com submissão à sua liderança, abençoem financeiramente a ele e a sua família, mas quando este púlpito for assomado por alguém que não diz o que Deus manda dizer, os irmãos têm obrigação de removê-lo o quanto antes. Nós temos que ter esse zelo. Precisamos de pastores, de homens e mulheres de Deus que estejam comprometidos absolutamente com o Senhor. E digam: o que o meu Deus me disser, isso falarei. E hoje nós não esperamos nenhum tipo de revelação direta e especial, porque nós cremos que a revelação de Deus, sob a superintendência do Espírito, foi registrada sem erro. Ela é inerrante, ela é infalível, ela é inspirada por Deus, portanto, é a santa
palavra de Deus. E os irmãos têm obrigação de conhecê-la para acompanhar a pregação, para saber se o que está sendo dito procede ou se não procede. Agora, meus irmãos, quando Micaías chegou na presença do rei, ele pergunta se deveriam ou não ir àquela guerra, se seriam ou não bem-sucedidos, e Micaías responde: atacai, e sereis bem-sucedidos, e eles serão entregues nas vossas mãos. Há duas maneiras de entender o texto. Uma é a de que ele imitou o jeito, os trejeitos, o modo dos falsos profetas de falar, de maneira sarcástica e irônica, e Acabe logo percebeu que ele estava com ironia. O que você quer ouvir é isso? E ele estava imitando, não é? Eu não sei se eles entravam em êxtase, os olhos viravam, mas ele imitou o modo como eles falavam. Esta é uma maneira de entender. O outro modo, como veremos logo, é que Deus revelou em uma visão a Micaías. O Senhor, verso 18, está assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé à sua direita. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe, rei de Israel, para atacar Ramote de Gileade e morrer lá? Um respondia de um modo e outro de outro. Todos membros do exército celestial. Então saiu um espírito, com certeza também membro do exército celestial. Apresentou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. E o Senhor lhe perguntou como, de que modo? Ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então o Senhor disse: tu o enganarás e prevalecerás, vai e faze isto. E aí Micaías revela para Acabe e para Josafá: o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca desses teus profetas. O Senhor é quem anunciou a derrota contra ti. Deus quis revelar a Acabe, Deus quis revelar a Josafá, que aqueles profetas que falaram com tanta convicção, eles falaram com essa convicção porque um espírito mentiroso foi colocado na boca daqueles homens, que falaram acreditando que receberam do mundo espiritual uma revelação e acreditando que o que estavam dizendo era a verdade, porque Deus queria a derrota de Acabe. Então, quando Micaías, ele diz para Acabe: sereis bem-sucedidos e eles serão entregues nas vossas mãos, alguns intérpretes entendem então que ele, diante da revelação recebida, está fazendo coro com o propósito de Deus. Bem, eu prefiro entender que ali foi uma imitação, uma ironia de Micaías, que ficou claro para o rei que ele não estava dizendo o que era para dizer. Então, ele diz: quantas vezes, Acabe pergunta, terei que te pedir que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Ele respondeu: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E o Senhor disse: estes não têm Senhor, volte cada um em paz para a sua casa. E aí Micaías disse para Josafá: eu não te disse que ele não profetizaria favoravelmente? Ora, Josafá, sabendo que aquela aliança desagradou a Deus, e agora, tendo de Deus, do Senhor, que ele quis, ele fez questão de consultar que aquele empreendimento culminaria em derrota dada por Deus, e que Deus queria, de fato, acabar com Acabe e usaria soberanamente aquela causa secundária. Deus age por intermédio de causas, ele é soberano sobre as circunstâncias para que elas acabem exatamente onde ele quer que elas acabem.
No entanto, Josafá, mesmo assim, o seu compromisso com Acabe foi tal que ele não deu ouvidos a Deus. Bem, meus irmãos, eles foram para a guerra. Acabe não era nada bobo, conhecia bem as estratégias do rei da Síria. O rei da Síria, na guerra, não queria saber de capitão, de coronel, nem de ninguém. E o foco dele é: matem o rei. Matou o rei, o resto a gente faz. E aquele exército foi para lá com sede do rei. E ele se disfarçou. Quem sabe ele pensou: de Deus eu me escondo. Micaías declarou que eu morrerei, mas disfarçado de soldado, nem Deus me encontra. Ah, meus irmãos, os irmãos já ouviram falar de bala perdida, não é? Alguém morreu de uma bala perdida. E alguém diria que Acabe morreu de uma flecha perdida. Mas a Bíblia diz que um homem, quem? Ele entesou o arco com a flecha e atirou a esmo. Irmão, se um avião ele pegar 1 milímetro para a esquerda ou para a direita, ele vai parar em outro continente, porque esse milímetro, que é nada, aqui, ele vai se transformar em quilômetros lá no fim, não é verdade? Pois ele foi ferido entre a couraça e a armadura abdominal. A ideia é de que a couraça tapa e o abdômen. Talvez no momento em que ele fez isso, distanciou uma coisa da outra. Coincidência, né? Um soldado tem vontade de atirar. Os irmãos sabem, numa guerra você poupa munição. Flecha era bala, é munição. Para que gastar munição à toa? Mas ele tem vontade, e ele não sabe que essa vontade é vontade de Deus, porque Deus é soberano, e ele, sem entender por quê e nem para quê, ele vai entesar o arco com a flecha, e a esmo, ele não mirou em nada, ele não mirou em ninguém, mas Deus mirou em Acabe. Aquela flecha era perdida, mas aquela flecha, ela tinha um endereço. E foi exatamente no momento em que houve ali uma separação entre a armadura abdominal e a couraça, que a flecha vai entrar. Quem sabia quem era Acabe? Ele está no meio dos outros. Nem os sírios sabiam que ele era o rei, mas Deus sabia. E para se cumprir a sua palavra, ele morreu. Josafá não foi morto, apesar da perseguição, porque ele clamou e o Senhor o socorreu e o desviou dele. Foi um livramento dos céus. Quanta misericórdia! Como Deus ama quem o busca, como Deus ama quem anda no seu caminho. E nós somos pecadores, irmãos, e há momentos que nós falhamos, mas a misericórdia de Deus nunca nos desampara. Apesar desta aliança reprovada por Deus, apesar de tudo o que Acabe fez, não deu ouvido àquela profecia, insiste no erro, a misericórdia, a compaixão de Deus. Irmãos, eu tenho certeza, eu não cheguei aqui, Deus me trouxe até aqui, porque eu sou um pecador. Eu fui o meu pior inimigo. Quando eu oro, eu digo: Deus me livra do meu pior inimigo, que sou eu mesmo. Dentro de mim existe a carne, uma natureza pecaminosa, irregenerada, inconversa, e dela brota o que há de pior. E se não for o Espírito, se não for a palavra, não for o Senhor, eu vou fazer o que um homem ímpio faz. E se não fossem as misericórdias de Deus, eu não estava aqui. Eu não estou aqui porque eu sou um exemplo de perfeição absoluta. Não, eu estou aqui porque se o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu estou aqui por causa da misericórdia e da compaixão de Deus. E eu me ajoelho e eu me prostro e eu digo: Senhor, toda a honra, toda a glória para Ti, porque eu não cheguei aqui, o Senhor me trouxe até aqui, livrando-me sobretudo de mim mesmo, na maioria das vezes.
Queridos irmãos, que Deus maravilhoso é o nosso Deus. E como eu disse aos irmãos ontem, eu fico impressionado com alguns colegas liberais teologicamente que dizem que o Deus do Antigo Testamento não pode ser o Pai de Jesus Cristo, porque ele é cruel, é vingativo, é um Deus furioso, é um Deus de ira, e eles não aceitam a ira de Deus. Mas o Velho Testamento está recheado de exemplos da compaixão, da misericórdia do Senhor para com aqueles que o buscam. No capítulo ainda 19 agora, depois de advertido severamente por Anani e de ouvir que a grande ira do Senhor estava sobre Josafá por causa daquela aliança, com aquela parceria com o ímpio, porque ele amou um homem que odiava Jeová. Ele diz: eu odeio Micaías, que ele odiava o próprio Deus. Josafá dispôs o coração para buscar a Deus e mais uma vez a misericórdia o alcançou. No verso 4, Josafá em pessoa, no capítulo anterior, ele mandou chefes, ele mandou levitas e ele mandou sacerdotes. Agora ele vai pessoalmente, ele voltou a passar pelo povo, desde Berseba até a região montanhosa de Efraim, fazendo com que o povo voltasse ao Senhor. O próprio rei dizendo: voltem para o Senhor, larguem a idolatria, os falsos deuses. O próprio rei convidando: voltem. E deve ter sido uma pregação poderosa, porque ali era o rei em pessoa, nas próprias cidades, falando com o seu próprio povo: voltem para o Senhor. Ele estabeleceu juízes sobre a terra e os advertiu, dizendo: vede o que fazeis, porque não julgais para o homem, julgais para o Senhor. Ele está convosco no julgamento, o temor do Senhor está convosco. Tende cuidado no que fazeis, porque não há injustiça, não há parcialidade no Senhor. Ele não aceita suborno. Ele, meus irmãos, ele reorganizou os juízes, da terra, e ele mandou que decidissem. Ele criou comissões para decidir sobre estatutos e controvérsias, quando talvez tivessem compreensões diferentes da lei. Ele instituiu um magistério que decidiria finalmente quem estava interpretando mais corretamente e fielmente a palavra de Deus, E ele disse no verso 9: assim procedei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. E ele disse no verso 10 que Josafá advertiu-os que não se façam culpados para com o Senhor, para que não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Procedei assim e não vos fareis culpados. Ele amou a justiça, ele estabeleceu a justiça, ele amou a palavra, ele enviou missionários pessoalmente, ele foi ao seu povo, chamando-o de volta, e é por essa razão que Josafá, apesar de ter feito uma aliança trágica com Acabe, a misericórdia de Deus nunca o abandonou. Finalizo, portanto, dizendo aos irmãos sobre todas as bênçãos escolhidas por Josafá e seu povo em virtude da sua fidelidade. A guerra espiritual existe, os ímpios querem nos persuadir e seduzir para nos unir a eles nos seus propósitos. São namorados, são namoradas. Tínhamos uma jovem na igreja tão dedicada e o seu namorado não crente fez uma proposta muito justa, Agora você dá 100% para Jesus, mas agora eu estou aqui. Então, é justo, meio a meio, 50 para ele, 50 para mim. Não demorou muito, ela já estava dando 100% para ele,
nada para Jesus. São persuasões dos ímpios, convidando-a para as suas guerras, os seus projetos, e essa jovem hoje sofre, essa jovem já molhou muito esses ombros aqui, a camisa de tanto chorar pelo que ela passa, pelo que ela enfrenta, já apanhou, não pode dizer para os pais, porque se a família souber, pode dar morte, e ela fica ali, debaixo de uma opressão, porque ela achou que a proposta era justa, né? 50%, 50%. Não tem associação com o ímpio, não tem parceria. Irmãos, sejamos fiéis ao Senhor, as misericórdias dele para conosco são extraordinárias, mas ele nos disciplina porque ele nos ama. Josafá foi um grande exemplo que o cronista recorreu para encorajar a comunidade pós-exílica a recomeçar, a reconstruir e a restaurar. E é também para nós um grande exemplo de quem quer ser abençoado e quem quer realmente reconstruir a sua vida. Oremos. Deus, dá-nos um coração como o de Josafá, um coração que se despertou para buscar-te, para ensinar e pregar a palavra. Tu estivestes com ele. Pai, nós precisamos tanto que estejas conosco também, porque as lutas neste mundo são tão grandes e tão terríveis. As hostes espirituais da maldade, ó Deus, como leões ferozes e famintos, querem nos devorar, Senhor. Em nome de Jesus, faze-nos fiéis a Ti. Livra-nos das alianças. Livra-nos de buscar comunhão com as trevas. Socorre-nos. Dá-nos, Senhor, a Tua bênção. Perdoa, querido Deus, os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.